E aí, galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, depois que você viu lá comigo a isomeria plana, né, e a isomeria espacial geométrica, agora chegou a vez da tal da isomeria espacial, só que a isomeria óptica, ok? Xan, o que é isomeria óptica? Dá uma olhadinha para as imagens que aparecem aí na tua tela. Como é que você vai identificar os isômeros ópticos? Ó? Tá vendo a tua esquerda ali em cima, ó, que você tem a mão direita e a mão esquerda? Esses isômeros aí, você pode chamá-los de enantiômeros. Por que eles são enantiômeros? Porque esse isômero que você enxerga aqui, ó, é como se fosse imagem desse isômero aqui. Se eu tivesse um espelho aqui no meio, ó, um seria imagem do outro. Aí você vai falar, mas ó, se uma é imagem do outro, não dá para dizer que é a mesma molécula? Não. São moléculas diferentes. Por isso, isomeria espacial. A disposição dos átomos no espaço, de uma molécula para outra, essa disposição ela é diferente. Então, quer dizer, se você comparar essa molécula com essa, que uma é imagem da outra, eu posso fazer uma associação como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Aí tu vai falar, Xan, mas a minha mão direita é igual à minha mão esquerda. Não é. Uma é imagem da outra. Sabe aquele filme lá, Família Adams? Eu nunca assisti esse filme inteiro, pra falar a verdade, mas eu já vi aquela mãozinha que fica caminhando sozinha, aquela mão avulsa, né? Se você ver aquela mão lá, você consegue identificar se é direita ou se é esquerda. Será que é direita ou esquerda? Não sei, porque eu nunca prestei muita atenção. Mas se você prestar atenção, você vai saber se ela é esquerda ou é direita, pela posição do polegar, por exemplo, do dedo mínimo. Então eu consigo diferenciar uma mão da outra. Logo, elas são diferentes. Igual essas moléculas, ó. Você pode pegar essa molécula aqui e girar, né? Fazer uma rotação aqui, 180 graus, 90 graus, que você não vai conseguir deixá-las iguais. A mesma coisa aqui, ó, para esse composto. Você também não vai conseguir, né, de certa forma aí, pegar aqui e deixar os dois iguais. Não tem como. Então, quer dizer, esse composto que está aqui, a imagem dele é essa. Como mesmo que eu coloque uma rotação aqui, gira, não vai ficar a mesma coisa? São moléculas diferentes. Então, quer dizer, eles são isômeros. E esses isômeros, que um é a imagem do outro, nós chamamos de um par de enantiômeros, tá? Então, o nome deles seria enantiômeros. Esse aqui é enantiômero desse, esse é enantiômero daquele ali. Aí você pode falar, oxa, mas então cada vez que eu encontrar um enantiômero, um isômero espacial óptico aí, eu vou ter que fazer o desenho, projetar a imagem no espelho para descobrir? Não, não precisa. Eles não vão ficar cobrando desenho de vocês nas provas. O que você tem que saber, né, para você identificar esses isômeros quando você ganha uma molécula, é identificar o que nós chamamos de carbono quiral ou carbono assimétrico. Quiral por causa das mãos, tá? Quiral, no grego, significa mão. Então, por isso que chamam de carbono quiral, né? Em homenagem aí às mãos, que uma é a imagem da outra. Agora, eu também posso chamar de carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono desigual. O que é um carbono desigual? Tem os 4 ligantes diferentes. Não são 2, né, nem 3, nem 1. Tem que ser os 4 ligantes diferentes. Se a molécula tiver um carbono que tem 4 ligantes diferentes, esse carbono é quiral. Então, por exemplo, ó, esse carbono aqui tem um grupo R ligado, que pode ser ali um radical, metila, etila, né? Tem um hidrogênio, tem um grupo ácido, tem um grupo amino, que é o NH2. Ó, os 4 ligantes são diferentes desse carbono. Por isso é um carbono quiral. Se eu tenho carbono quiral na molécula, eu sei que vai ter imagem. E a imagem dela vai ser o enantiômero. Por isso vai ser um caso de isomeria. Mas, se eu olhar, tudo bem, são compostos que eu já entendi. No espaço eles são diferentes. Mas as propriedades chegam a mudar? Chegam. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa estrutura que você enxerga aí é do aspartame. Quando falam aspartame para você, o que você lembra? Adoçante, né? Um adoçante sintético aí, tal do aspartame. O aspartame ele tem isômeros. Tem esse caso de isomeria óptica, ó. Tanto é que um deles tem o sabor doce e o outro tem o sabor amargo, né? Aí você acaba sentindo, por exemplo, só o sabor doce, que é esse que eles vão colocar no adoçante. Mas eu tenho mais de uma molécula de
aspartame. Na verdade, eu tenho 4 moléculas, entre aspas, né, que são os isômeros do aspartame. Mas só uma delas tem o sabor doce. Tudo isso tem a ver com o quê? Com a disposição dos átomos no espaço. E note que, tá? Essa molécula aqui é a imagem dessa. Então, ali eu tenho um par de enantiômeros. Porém, um tem sabor amargo e outro tem sabor doce. Mas o que modifica? Por que um ficou amargo e por que um ficou doce? No organismo, esses compostos têm propriedades, por exemplo, fisiológicas diferentes. Tem medicamentos que são assim. Você tem lá um medicamento, você pensa que é a mesma molécula e na verdade tem isômeros. Que uma molécula faz o efeito desejado e a outra não faz. Mesma coisa o aspartame. Uma molécula que tem sabor doce, a outra acaba não tendo. Quando fala em medicamento, que eles citam muito para nós aí no Enem, principalmente nos vestibulares, aquelas questões mais contextualizadas, é um caso que ficou bem famoso, que é o da talidomida. Tá? Talidomida, vou colocar ali para vocês olharem agora. Ó, tá vendo essa criança aqui à direita? Ó? Ela acabou nascendo com algumas deformidades. Principalmente aparece isso nos membros superiores, nos braços, né? E nos inferiores, por exemplo, nas pernas. E por que isso aconteceu, Xan? Tem a ver com esse medicamento, tá? A talidomida. Na verdade, a talidomida tem carbono quiral, tem carbono assimétrico. Então ela vai ter isômeros espaciais que são os isômeros ópticos. E aí, esse medicamento ele foi desenvolvido, de certa forma, para ser um sedativo, para tirar o enjoo das mulheres que estavam grávidas. Só que na época eles não conheciam direito esses casos de isomeria. Então eles sintetizavam a talidomida e achavam que tinha uma molécula que evitava o enjoo. Quando na verdade ela tinha um isômero dela, que eles chamam de teratogênico, que se ligava a uma enzima de crescimento do feto e impedia que o feto se desenvolvesse de maneira correta. Esse que é o problema. Então, um isômero dela, né, ajudava, fazia o enjoo passar. E o outro era teratogênico. E onde é que está o carbono quiral aí, para eu saber? Porque eles têm carbono quiral? Tem. Aqui, ó. Aqui é o carbono quiral. Esse carbono que está aqui, por exemplo. Ó. Ah, mas eu não entendi. Ele tem 4 ligantes diferentes? Já tem. Vamos dar um zoom aqui, ó. Nosso zoom é só aproximar o celular. Tá aqui, ó. Tá vendo? Esse carbono aqui, ó, tá ligado nessa parte inferior do anel e na parte superior do anel, ó. A parte superior do anel é diferente da parte inferior. Por isso que esse ligante aqui de cima é diferente desse aqui embaixo. Aí nesse mesmo carbono aqui, ó, que está a ponta da caneta, tem todo esse grupo aqui, ó. Isso aqui é um outro ligante. E aqui escondido a gente tem um hidrogênio, lembra? Carbono faz 4 ligações, tem que ter mais um hidrogênio aqui. Então esse carbono tem 4 ligantes diferentes, que é o mesmo carbono que se enxerga aqui no isômero, ó. Tá ali. Tá vendo? Qual que é a diferença de um para o outro? No espaço. Tá vendo que tem um pontilhado aqui? Essa ligação em pontilhado é uma ligação simples, uma ligação sigma. Mas ela quer dizer o seguinte, que esse grupo todo aqui está para trás do plano do quadro. E esse grupo todo aqui, ó, quando a ligação está em negrito, ó, que está em negrito, está mais escurinho, quer dizer que isso aqui está para frente do plano do quadro. Então, pontilhado para trás do plano, negrito para fora do plano, para frente. Então é isso que eu tenho que entender. No espaço, elas são moléculas diferentes. E no organismo, elas têm propriedades fisiológicas diferentes, tá? Esse é o famoso caso da talidomida. Depois que ocorreu isso com a talidomida lá nos Estados Unidos, eles começaram a investir muito mais em pesquisas, né? Foi cobrado, de certa maneira, assim, uma ética da indústria farmacêutica para investir mais, para saber se realmente os medicamentos eram seguros e não. Então, a partir daí, a segurança dos medicamentos aumentou muito. Mas é claro, foi preciso acontecerem esses tipos de casos, né? Que ninguém quer que aconteça, para daí as pessoas começarem a tomar providências. Então a talidomida é um marco aí na indústria farmacêutica. A partir desses eventos aí, começou a se tomar muito mais cuidado na fabricação e no efeito, né, dos medicamentos. Ó, esse é um carbono quiral aí, o assimétrico, bem fácil para você visualizar, tá vendo? Ó, 4 ligantes diferentes, tá? Que mais que é bom você saber nessa aula aí de isomeria óptica, né? Quando você tem aí os isómeros, que eu falei que você não precisa desenhar, essas imagens não tem por que você desenhar, eles cobram as quantidades de vocês. E tem uma classificação, eles chamam de isómeros de estrógeno
e levógero. Aí tu me pergunta, mas o que é o destrógero e o que é o levógero? O destrógero quer dizer que esse composto, quando eu tenho uma solução dele, ele desvia o plano da luz de um polarímetro, ou seja, a luz polarizada de um polarímetro para a direita, e o levógero para a esquerda. Aí você pode falar, tá, e daí o que isso significa? Desviou para a direita e para a esquerda. Isso aí é para você conseguir identificar os isômeros, tá? Porque igual eu falei, você olhando para a molécula, você não vai saber qual é a propriedade que ele vai ter, né? Na talidomida ou no aspartame, eu não vou saber qual que é qual isômero ali. Aí eles pegam e passam num aparelho chamado de polarímetro. E conforme esse polarímetro desvia o plano da luz, eu vou saber de qual isômero que eu estou falando. É assim que vai funcionar. Eu vou mostrar uma imagem para você entender. Ó, não é uma imagem, é um vídeo. Dá uma olhadinha aí para você entender o que está acontecendo. Ó. Os dois isômeros, ó. Aqui está o par, ó. Esse isômero é a imagem daquele ali. Tá vendo? Ele já colocou aqui na frente como se fosse um espelho. Então, um é a imagem do outro. Eles não são sobreponíveis. São compostos diferentes, né? Caso fossem medicamentos no organismo, poderiam ter propriedades fisiológicas diferentes. Aí como é que ele vai identificar, saber qual isômero que ele está falando e o outro isômero? Qual que é qual aqui? Como é que ele identifica? Colocando isso aqui num polarímetro, é isso que ele vai mostrar. Então ele pega os isômeros aí, deixa um de frente para o outro, né? Não são iguais, não tem como sobrepor uma imagem do outro. E aí ele joga, ó, como se ele formasse soluções. Então tem uma solução de um isômero aqui à esquerda e de um outro isômero aqui à direita. Tá? E ele vai pegar essa solução e vai colocar num aparelho. Claro que não tem essa lanterna assim, é só para dizer que é um feixe de luz que vai passar. Então ele coloca no aparelho, ó, e a luz polarizada, ó, ela vai agora correr só numa direção. Essa luz que você enxerga aqui, ó, tá? Que está perpendicular aqui ao solo, por exemplo, sei lá. O que vai acontecer? Ela vai desviar. Então, conforme o composto que eu coloque ali, ela vai desviar para a direita ou para a esquerda. Ó. Ele colocou a solução. Pronto, ó, passou pela solução. Tá vendo? Ela deitou um pouquinho mais para a esquerda. Então, quer dizer, eu posso falar que aquele isômero seria o isômero levógero, porque o desvio do plano da luz foi para a esquerda. Se fosse para a direita, seria o destrógero. Então, é isso que acontece para eu conseguir separar os isômeros. Ó, coloquei a solução ali. O que vai acontecer agora? Vamos olhar lá. Para que lado que ele vai desviar? Ó, desviou para a esquerda. Então, esse seria o levógero. Dessa maneira. E ainda, quando ele vira, ele vai abrir um certo ângulo aqui. Conforme o ângulo que eu tenho ali, eu vou saber qual composto que é. Então, quer dizer, vamos supor que eu tinha 4 isômeros, né? Que um era a imagem do outro aí. Como é que eu vou diferenciar? Desses 4, 2 vão desviar a luz para a esquerda. Vou chamar de levógero, sempre metade. E desses 4, os outros 2 vão desviar a luz para a direita, que vão ser os destrógeros. Só que ainda assim os levógeros vão desviar com ângulos diferentes. Vamos supor, um levógero desviou com 30 graus. E o outro levógero, que também é para a esquerda, desviou com 60 graus. Aí o outro destrógero, outro isômero à imagem, vai desviar para a direita com 30 graus. E o outro vai desviar também para a direita, só que 60 graus. Então, quer dizer, além de um desviar para a direita e outro para a esquerda, que eu já consigo diferenciar um do outro, ainda para diferenciar os dois que desviam, por exemplo, para a direita, eu vou olhar o ângulo. Ah, um foi 60, foi 30. Então, quer dizer, são compostos diferentes. Então, eles fazem ali pela medida do ângulo, se é para a direita ou para a esquerda. Aí vão chamar de isômero destrógero e de isômero levógero. Agora, como que eu vou saber isso aí? Como que eu vou calcular isso aí? Porque o que eles cobram de vocês no vestibular, por exemplo, os exercícios, é como que você calcula a quantidade de isômeros. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar agora. Ó, dá uma olhadinha nessa molécula aqui, ó. Tá vendo? Essa molécula aí, ela tem 3 carbonos quirais. Quer dizer, ela tem 3 carbonos assimétricos, ou seja, que tem 4 ligantes diferentes. Por isso que apareceu para você ao lado N igual a 3. Para dizer que ela tem 3 carbonos quirais. E aí, como que eu vou calcular o número de isômeros ópticos que essa molécula apresenta? Dessa maneira, ó. Tá vendo ali?
2 elevado ao cubo. Por isso que é 2 elevado a n a fórmula. 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. 2 ao cubo dá 8. Então, quer dizer, ela vai ter 8 isômeros. 4 que vão desviar para a direita, que são destrógeros. Desviam para a direita, mas com ângulos diferentes. E 4 opostos, que vão desviar para a esquerda. Então, eu tenho um total de 8 isômeros que desviam o plano da luz. Por isso que eu chamo de isômeros ativos. E ainda tem aqueles isômeros que não desviam aquela luz do polarímetro, que nós chamamos de inativos, que são as misturas racêmicas. Chan, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura, igual está ali embaixo, ó, é uma mistura equimolar de isômeros destrógeros e levógeros. Então, eu vou pegar um isômero destrógero, que desviou a luz, sei lá, 30 graus para a direita, e o isômero levógero, que desviou a luz 30 graus para a esquerda. Se eu juntar os dois numa mesma solução, eu formo uma mistura racêmica, desde que os dois estejam numa mesma quantidade. Por isso que a mistura racêmica, ó, é sempre a metade. É sempre pegar esse número aqui que deu 8 e dividir por 2. Porque eu pego um destrógero e um levógero, forma uma mistura racêmica. Por isso que é uma mistura equimolar, em igual quantidade. E como ela não desvia o plano da luz, eu chamo de mistura inativa. É que às vezes a indústria farmacêutica vai trabalhar com mistura racêmica. Às vezes ela vai precisar de quantidades iguais dos dois isômeros. Por isso que aparecem os isômeros racêmicos ou mistura racêmica, beleza? Então, quer dizer, não precisa desenhar. Na verdade, o que você precisa é saber calcular. É só você pegar o número de carbonos quirais e fazer isso aí. Ó, outra molécula que o prof trouxe aí, ó. Mesma coisa. Aqui estão 2 centros quirais, ó. 2 centros assimétricos, ou de carbonos quirais, ou carbonos aqui. Esse carbono aqui. Olha o que eu falei antes, tá vendo aqui o pontilhado, ó? Esse pontilhado aqui é uma ligação simples. Só quer dizer o seguinte, que todo esse grupo aqui, ó, até o CH3, né? Porque ser duplo aqui, ó, é só um oxigênio isolado, ó. Todo esse grupo aqui, ó, CO2 CH3, tá para trás do plano do quadro. E esse hidrogênio aqui tá saindo do plano. Então, quer dizer, é só uma forma espacial de representar a molécula. E esse carbono aqui é quiral, ou assimétrico. Por quê, Xê? Tem 4 ligantes diferentes. E não esqueça, quando o professor falar ligante diferente, ou grupo diferente, é tudo isso aqui, ó. Então, nesse carbono que eu estou com o cursor do mouse ali, ó, o que está ligado nele, por exemplo, é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é um grupo, ó. O anel benzênico e mais esse carbono aqui, ó. Tudo isso aqui é um grupo. Aí o outro grupo é o hidrogênio, ó. O outro grupo aqui do pontilhado, que está para trás do plano do quadro, é tudo isso aqui, ó. É o CO2 CH3. E o outro grupo desse carbono ali, ó, é todo esse grupo aqui, ó. Tudo isso aqui seria um outro grupo. E aqui eu tenho mais um carbono quiral, ó. Tá vendo? Xan, esse carbono aqui é quiral? Não. Porque ele não tem 4 ligantes, tem 3 ligantes, então não pode ser. Né? Esse carbono aqui, ó, por exemplo, isso aqui não é quiral. Tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui que não aparece. Então, esse aqui é quiral e esse também. Se eu fosse aplicar a fórmula para calcular quantos destrógenos tem, quantos levógenos, né, quantos isômeros ativos que vão desviar o plano da luz, seria 2 elevado a n. N é o número de carbonos quirais. Então, seria 2 ao quadrado. Daria 4 isômeros ativos. E sempre 50%. 2 destrógenos e 2 levógenos que iriam aparecer no polarímetro. E a mistura racêmica seria a metade, né? Então, ia pegar lá, daria 2, porque o total de isômeros foi 4, dividido por 2, dariam 2 misturas racêmicas, tá? E aqui, ó, só para terminar, um caso que nem sempre aparece, de vez em quando falo, mas não é tão, digamos assim, não é uma coisa tão comum de aparecer. Quando você tem ali 2 carbonos quirais iguais, atenção, o típico caso do ácido tartárico, que é um diácido, ó, tá vendo? Esse carbono quiral aqui é igual a esse carbono quiral aqui, ó. Tá? Os dois são iguais, ó, 2 carbonos quirais iguais, e os dois são quirais. Aí, para você calcular, aí, cuidado, para você não usar aquela fórmula lá e não fazer errado. Quando você tem 2 carbonos quirais iguais, como é que vai ficar? Só para você entender. Você vai ter um isômero de estrógeno, que vai desviar a luz para a direita. Vai ter um isômero levógeno, que para diferenciar vai desviar a luz para a esquerda. Aqui vai surgir um novo isômero, que eles chamam de isômero meso. O que é o tal do isômero meso?
É um isômero que eles chamam de compensação interna. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor que esse carbono aqui quer desviar a luz para a direita e esse carbono para a esquerda, né? Quer dizer, para a direita e para a esquerda, os planos da luz se anulam quando vão desviar. E aí vai surgir o tal do isômero meso. Por isso que eles chamam de compensação interna. É como se internamente os planos da luz que fossem desviar se anulassem. Então vai ter um outro caso de isomeria, quando eu tenho carbonos quirais iguais. Não um caso de isomeria, desculpa, um isômero diferente. Eu chamo de isômero meso. Então eu vou ter aqui, nesse caso do ácido tartárico, um isômero de estrógeno no aparelho, um isômero levógeno lá no aparelho que é o polarímetro, um isômero meso, que não desvia o plano da luz, por isso que é inativo, e ainda posso formar uma mistura racêmica. Porque se eu tenho um destrógeno e um levógeno, eu posso formar uma mistura equimolar dos dois, que vai formar uma mistura racêmica. Beleza? Então esse é só mais um caso para você entender. Claro, caso cobrem de vocês. Beleza, meus queridos? Um abração para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí, né? E é sempre importante saber isomeria óptica, é um assunto bem cobrado e não é um assunto difícil. É um assunto, de certa forma, fácil, tranquilo para você interpretar. Ok? Um abração e até a nossa próxima aula. Valeu!